Olá, meu irmão cristão. Olá, minha irmã cristã. Hoje vou falar sobre Gênesis, de como ler a Bíblia e da relatividade do tempo. Li a Bíblia várias vezes e não paro de aprender. Algo marcante na mensagem de Deus é o convite ao desapego. As coisas materiais, o poder e a posição social são coisas passageiras. A riqueza espiritual é para sempre. Amar as palavras de Deus é obedecer os mandamentos, praticar o bem e, acima de tudo, amar o próximo como a ti mesmo. Gênesis vem do grego Gênesis, que significa o princípio. Bíblia é a palavra que também vem do grego. Biblos, em grego antigo, significa livro. Na Bíblia fica claro que o tempo é relativo. Quando se lê que o mundo foi criado em 6 dias, não são 6 dias literalmente, conforme o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E como ler e entender a Bíblia? Para você que ainda não leu a Bíblia inteira, eis aqui um conselho. A Bíblia possui 66 livros e 1189 capítulos. Faça um projeto para ler o livro sagrado em menos de um ano. Simples, leia 4 capítulos por dia. Importante é respeitar a pontuação. Ler é como ouvir. Para se compreender a mensagem, leia a mensagem completa. Vá além da palavra. Há uma pausa quando aparece 2 pontos. A vírgula é uma pausa pequena. O ponto e vírgula, uma pausa um pouco maior. E o ponto final, uma pausa maior ainda. Vou dar um exemplo. Gênesis, capítulo 1, versículo 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Agora vou dar um exemplo de 2 pontos, quando aparece um pontinho em cima do outro. E também exemplo da crase, aquele acento agudo ao contrário. Leia Gênesis 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quando aparece 2 pontos, é porque geralmente alguém ou algo está falando alguma coisa. Ao surgir 2 pontos no texto, dê uma pausa pequena, como no caso da vírgula. Quando aparece uma letra com crase, aquele acento voltado para a esquerda significa para o ou para a. Exemplo: a serpente disse à mulher. Significa: a serpente disse para a mulher. Agora, meus prezados, voltemos ao livro de Gênesis. Glórias a Deus!
Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos, em sua maior parte, por Moisés. Gênesis faz parte do Velho Testamento. O Velho Testamento é sobre o que ocorreu antes da vinda de Jesus. O Velho Testamento foi originalmente escrito em hebraico. É a tradução da Bíblia hebraica ou Tanakh. Os livros que compõem o Tanakh foram escritos em pele de cabra. Tal acabamento em couro é conhecido como pergaminho. Do capítulo 1 até o capítulo 11 é sobre a criação da terra, dos céus e do homem. É uma descrição da pré-história da humanidade. Do capítulo 11 ao 50 é a história de Abraão e sua descendência até José do Egito, filho de Jacó. Um breve resumo do livro de Gênesis. A criação da terra, do sol, da lua, da fauna e da flora. Deus cria o homem a partir do pó e em seguida a mulher. O homem é advertido sobre não comer fruto da árvore do conhecimento. O homem e a mulher desobedecem Deus ao comerem o fruto proibido. Ambos são expulsos do jardim do Éden. O primeiro homicídio do mundo. Caim mata Abel. Os descendentes de Caim. De Adão a Noé nascem os Nefilins. A maldade do homem entristece Deus, Jeová. Deus ordena Noé para construir uma arca. O dilúvio ocorre. Somente os descendentes de Noé sobrevivem. Lista de nações. Descendentes de Jafé, descendentes de Cã, descendentes de Sem. Nimrod se opõe a Deus. A Torre de Babel. Abraão sai de Harã e vai para Canaã. Promessa de Deus para Abraão. Agar dá luz a Ismael. Promessa de Deus. Abraão se tornará pai de muitas nações. Destruição de Sodoma e Gomorra. Ló e suas 2 filhas são salvos. Mulher de Ló vira estátua de sal. Nascimento de Isaque, filho de Sara e Abraão. Isaque casa com Rebeca. Nascimento de Esaú e Jacó. Jacó se casa com Raquel. O nome de Jacó é mudado para Israel. Os 12 filhos de Israel. José é vendido para a caravana. Caravana vende José como escravo para o faraó no Egito. O destino transforma José no homem mais importante do Egito depois do faraó. A história de José do Egito. Cada vez que eu leio o livro de Gênesis, fico mais e mais impressionado. Como é que um livro escrito há milhares de anos atrás pode ser tão atual? Olha, todo mundo que fala hoje em dia isso, hoje em dia aquilo, é porque não entende de história. Não adianta falar eu sou cristão e não ler a Bíblia. De que serve ser cristão e não conhecer a palavra de Deus, Jeová? Deus deixou uma mensagem para todos nós, e esta mensagem é para ser lida. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Glória a Deus!